Olá pessoal, vamos começar a monitoria de fenômenos de transporte 2, onde na aula de hoje abordaremos as formas de transferência de calor. São elas a condução, convecção e radiação. Vamos estudar primeiro a condução. A condução é regida pela primeira lei de Fourier, onde genericamente encontramos que Qzão, que é o Qzinho sobre a área transversal, é igual a menos K gradiente de T, onde K é a nossa condutividade térmica do material. Integrando nossa equação e considerando que a transferência de calor é unidimensional, obtemos a equação, onde Q seria nossa taxa de troca térmica em joule por segundo, nosso K seria a condutividade térmica do material, watt por metro Kelvin, A seria a área da seção transversal e ΔT seria a diferença de temperatura entre os extremos da condução, e o L seria o comprimento. Podemos citar o exemplo de uma barra aquecida. Se esquentarmos uma barra numa extremidade, ela trocará calor até a sua outra extremidade, por condução, onde o L seria o comprimento da barra. A condução é observada em materiais sólidos e fluidos estagnados. O movimento de fluidos, existindo o escoamento de fluidos, a lei que rege a transferência de calor é a lei de resfriamento de Newton, onde observamos que existe uma troca térmica entre o fluido e uma superfície sólida em contato, onde nosso Q representa a taxa de troca térmica, que é a mesma joule por segundo, temos o H, que é a coeficiente de transferência de calor por condução, cujas unidades são watt por metro quadrado Kelvin. Nossa área já não é a mesma área de seção transversal, mas sim uma área superficial. E T1 e T2 são as temperaturas no seio do fluido e na superfície do sólido. No caso está genérico assim por quê? Porque se nossa placa estiver perdendo calor para o fluido, T1 seria a temperatura na superfície da placa e T2 seria a temperatura no seio do fluido. Caso contrário, um fluido quente aquecendo uma placa, nosso T1 seria nossa temperatura infinito, que seria a temperatura no seio do fluido, e T2 seria a temperatura na superfície do fluido. Podemos fazer uma analogia breve, simples e muito útil, que seria uma analogia sobre efeito é igual a força motriz sobre a resistência. Observamos que essa analogia aplicada à condução seria que a taxa de troca térmica seria a diferença de temperatura entre as extremidades de troca sobre o comprimento dividido pela condutividade térmica vezes a área transversal. Para a convecção, seria levemente diferente, onde Q seria a diferença de temperatura entre o seio do fluido e a superfície sólida, a coeficiente de transferência de calor por convecção e a área superficial de troca térmica. Podemos observar também que a radiação é uma forma de transferência de calor que não é tão observada em algumas indústrias químicas, pois ela é regida pela lei de Stefan Boltzmann, onde observamos que o mesmo Qzinho, que é joule por segundo, é igual à emissividade do material, onde a emissividade seria 1 se o corpo fosse negro, ou seja, ele emite toda a energia que ele recebe, mas em corpos cinzentos, que são corpos comuns, essa emissividade é menor do que 1. A seria a mesma área superficial encontrada na convecção. Sigma seria a constante de Boltzmann. T1 e T2 são as temperaturas do corpo emitente e da superfície que recebe a energia. A radiação tem uma expressividade muito pequena quando as temperaturas são médias ou baixas. Ela se pronuncia um pouco mais quando as temperaturas são altas. Assim, muitas vezes desconsideramos essa forma de transferência de calor industrialmente. Podemos ilustrar alguns problemas do livro-texto, para poder fixar melhor os conhecimentos. Podemos pegar, por exemplo, o problema 1.29, onde temos um fio que perde calor por convecção e radiação para o meio, para o fluido que ele está em contato. Percebemos que nosso H, qual é o coeficiente de transferência de calor por convecção,
é 3 BTU por hora pé quadrado Fahrenheit. Nossa emissividade é 0,9, indicando que o corpo é cinzento. A constante de Stefan Boltzmann, 1,714 10 a menos 9 BTU hora pé quadrado Rankine a quarta. Observamos que vamos ter que converter a temperatura para Rankine para poder fazer a análise dimensional correta com a constante de Boltzmann. TS é a nossa temperatura na superfície do sólido, 1460 Rankine, pois percebemos pela relação que temperatura em Rankine é a temperatura em Fahrenheit mais 460. Temperatura infinita é a temperatura no seio do fluido, onde observamos que é 480 Rankine. O diâmetro do nosso fio é 2,5 10 a menos 3 pé. A nossa área superficial de troca é πdl, pois observamos que tanto a convecção quanto a radiação utilizam a área superficial e não a área transversal como a condução. Observamos que o Q total cedido do fio para o fluido é o Q convectivo mais o Q da radiação. Pegamos a lei de resfriamento de Newton observada na convecção e a lei de Stefan Boltzmann para a radiação. Aplicamos os valores de H, a área que é πdl, a diferença de temperatura, mais a emissividade πdl, que é a área constante de Boltzmann, e a diferença das temperaturas elevada à quarta. Observamos que ficamos em função de L, de comprimento de fio, que não sabemos. Portanto, podemos agrupar essas duas equações em função de L, botar o fator comum em evidência e passar dividindo para Q, para podermos ter uma taxa de troca térmica por comprimento, que seria no valor de 77,497 BTU por hora por pé. Podemos agora analisar outro problema, o problema 2.36, que é um problema típico de aletas, de superfícies aletadas. A função primordial da aleta é facilitar a troca térmica de uma superfície sólida, para que ela não superaqueça. Assim, ela é uma extensão da superfície, encontrada muitas vezes em transformadores ou em qualquer matriz sólida que precisa dissipar uma energia considerável. Observamos pelo problema que o comprimento da aleta é 6,3 10 a menos 2 metros, a área transversal da aleta é 4,6 10 a menos 4 metros quadrados, o perímetro da aleta é 1,2 10 a menos 1 metro, a condutividade térmica do material 18 watts por metro Kelvin, a temperatura na superfície do sólido 482 Celsius, a temperatura no seio do fluido 871 graus Celsius, o H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, 454 watts por metro quadrado Kelvin. No item A, ele quer saber a temperatura na extremidade da aleta. Pegamos pela tabela 4.1 do livro, que o Mzinho é a raiz quadrada de coeficiente de transferência de calor por convecção vezes o perímetro da aleta, dividido pela condutividade térmica vezes a área transversal da aleta. Fazendo a devida operação, encontramos que é 81,1 metro a menos 1. Podemos observar que θ é um adimensional de temperatura, onde T, um T qualquer, menos o T de infinito, ou seja, a temperatura no seio do fluido. Encontramos a equação também na tabela 4.1, onde θ sobre θs é igual ao cosseno hiperbólico de m vezes o comprimento total da aleta menos o ponto x, dividido pelo cosseno hiperbólico de ml. Podemos observar que TL menos T infinito, que é a temperatura no final da nossa aleta, menos a temperatura no seio do fluido, sobre a temperatura da superfície da aleta, menos a temperatura no seio do fluido, é igual ao cosseno hiperbólico de m, L menos x, que no caso é o nosso L também, porque é a nossa parte de referência, sobre cosseno hiperbólico de m, L. Fazendo as devidas operações, observamos que a temperatura no extremo da aleta é 866 graus Celsius.
No item B, ele pede... No item B dessa questão, ele quer que a gente calcule a taxa de troca térmica. Pegamos no mesmo apêndice que Mzão é a temperatura da superfície do sólido menos a temperatura do seio do fluido, vezes raiz quadrada de HPKA. Encontramos que M é menos 261 watts. E nosso Q, que é a taxa de troca térmica, que é joule por segundo, é nosso M vezes a tangente hiperbólica de ml. Fazendo as devidas operações, encontramos que Q vai ser aproximadamente menos 260,9809. Deu um pequeno problema no slide e o último não está aparecendo o valor final da questão. Para nós podermos concluir nossa pequena aula de hoje, podemos estudar a última questão como um problema 2.77, que é um problema tipicamente de BO. Podemos ver que nós temos aqui um nabo dentro de água a temperatura de ebulição. Temos aqui onde nós temos aqui o coeficiente de transferência de calor por convecção, 1.700 watts por metro quadrado Kelvin. Nossa condutividade térmica, 0,52 watts por metro Kelvin. Nosso calor específico, nossa densidade do fluido, nossa massa do nabo, nossa temperatura inicial do nabo, 17 graus. Nossa temperatura final, 92 graus. Nossa temperatura do fluido, que é a temperatura da água em ponto de ebulição, 100 graus. Nosso volume do nabo pode ser aproximadamente uma esfera, portanto, 4/3 de πr ao cubo, onde o volume é a massa sobre a densidade. Fazendo essa pequena relação, encontramos a relação de raio em função da massa e a densidade. Encontramos que o raio da esfera, que é o nabo, é 0,047 metros. Podemos calcular BO, onde BO é a resistência interna sobre a resistência externa, onde podemos caracterizar se a resistência maior está na condução do sólido ou na convecção do fluido com o sólido, onde é regido pelo H vezes um comprimento característico sobre a condutividade térmica, onde esse comprimento característico é definido por volume sobre área. No caso da esfera, seria R sobre 3. Operando aqui nossos valores, encontramos que o BO é 51,22. Observamos que o BO é muito maior do que 0,1, ou seja, a resistência maior está na transferência de calor por condução dentro da esfera. Podemos fazer a análise das temperaturas adimensionais, onde T menos T infinito sobre T0 menos T infinito, que é a nossa condição final, menos a temperatura da água, sobre a temperatura inicial menos a da água, onde encontramos que esse fator adimensional é 0,096. Podemos analisar que essa temperatura adimensional é igual à exponencial de menos BO vezes o número de Fourier, onde o número de Fourier é menos ln desse número adimensional sobre BO, que é 4,5710 a menos 2, onde Fourier seria K vezes 1 tempo sobre ρ, Cp, vezes esse comprimento característico ao quadrado. Fazendo as devidas operações, encontramos que o tempo para o nosso nabo a partir de 17 graus para 92 graus é de aproximadamente 87,49 segundos. Com isso, pessoal, concluímos a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.